Glória a Deus. Saúdo, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos ainda estão sobre os pés, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 37. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, ou Atos da Igreja, capítulo 2, versículo 37, está escrito: E ouvindo eles isto, compungiam-se em seu coração, e perguntando a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém? Podeis tomar vossos assentos. Queridos irmãos, eu estou muito alegre também, muito feliz de poder estar na casa de Deus. Quero agradecer ao meu pastor Ledir, pelo convite, e dizer que o dia estava bem, até a gente receber a notícia para pregar. Aí a gente fica um pouco meio ansioso, meio tenso, embora a gente já está há alguns dias no ministério, mas toda vez que é nos dado uma missão, uma tarefa, a gente fica numa tensão muito grande. Mas eu tenho certeza que o Senhor Deus terá misericórdia de mim, e certamente o Espírito Santo, pela sua bondade, nos conduzirá. Certamente é tão gostoso ouvir o nosso pastor pregar, trazer a palavra tão bem explicada, ensinada, tão bem dirigida, assim como os companheiros que sempre pregam aqui, homens com muito mais experiência, mais saber. Eu gosto de ficar ouvindo. Todo culto, quando eu vou para casa, eu vou pensando: aonde foi que Deus levou aquele irmão a encontrar tanta coisa linda dentro da Bíblia? E por mais que a gente está na igreja, toda vez que a gente vai no culto, a gente aprende algo novo, algo especial, e Deus sempre fala conosco. E eu fico admirado de ver a forma que Deus usa, desde os jovens, as irmãs, os irmãos, os obreiros, e eu falo: eu preciso aprender cada dia mais um pouquinho. Glória a Deus. E eu estava orando ao Senhor, mas quando o pastor me avisou, eu estava tentando resolver uma incógnita, porque de madrugada Deus me deu uma visão. E nessa visão, eu fiquei vendo algumas coisas e tentando entender algumas coisas, e Deus me mostrou algo pessoal para mim. E depois que eu levantei, tomei café, dei uma saída por ali, passou um tempo, o pastor me mandou a mensagem, eu estava tentando entender o que dizia aquela visão. Quando o pastor passou a mensagem, eu disse para minha esposa: já interpretei. Então é Deus que, não sei que hora que Deus colocou no seu coração a minha pessoa, mas pela madrugada Deus me avisou e me falou alguma coisa pessoal, particular, alguma coisa espiritual também. Eu louvo a Deus porque é tão gostoso quando você está em sintonia com Deus. É quando você pode entender o que Deus quer da sua vida e o que Deus pode fazer. Hoje é um culto de ensino, e eu, por mais que eu tente
eu não vou conseguir ser um pregador tão eloquente como alguns aqui são, e são muito bem usados por Deus, mesmo porque a gente vai envelhecendo e parece que o ritmo vai ficando um pouco mais calmo, mas a ferramenta continua afiada pela misericórdia de Deus, né? Glória a Jesus. E a palavra de Deus, ela é muito linda. Eu estava pensando nesse tema, celebrando a ressurreição, e eu falei, meu Deus, eu precisava falar sobre isso, mas como Deus me mostrou algo diferente, e eu entendo que, nesse texto que eu li, é uma sequência após o arrebatamento, logo após a ressurreição, logo após Jesus ter ressuscitado e aparecido às mulheres, aos discípulos, e a ter estado com eles, comido com eles, dado mandamentos a eles. Aqui agora nós estamos num cenário pós-ressurreição. É a igreja de Jesus que está, nesse momento, vivendo uma nova experiência. Agora, nesse momento, eles estão sem a pessoa de Jesus, sem a liderança em carne e osso de Jesus. Mas eles estão vivendo um momento diferente. Eles estão tendo um contato bem diferente, porque agora com eles está o Espírito Santo de Deus. O Consolador que Jesus disse que enviaria para eles, e que o enviou, e eles foram batizados de uma forma tão maravilhosa, e receberam de Deus dons e dons especiais. Aqui nesse lugar está a igreja do Senhor, estão os primeiros discípulos, estão os primeiros apóstolos, está ali uma leva de pessoas que receberam de Deus dons e dons especiais. Estão ali pessoas que estão perguntando, olha, Jesus mandou ficar, nós ficamos, mandou orar, nós oramos, mandou nós viver em comunhão, nós estamos em comunhão, desceu a graça de Deus, o batismo com o Espírito Santo, e agora nós estamos vivendo a igreja primitiva, o ardor, o fogo, o calor do Espírito, e nós queremos viver esse momento cada dia mais. Havia na igreja primitiva vontade de ir para a igreja. Eles estavam lá desde o momento em que Jesus mandou eles ficar lá. Eles estavam em oração. Estavam aguardando a promessa. Então havia interesse em receber de Deus alguma coisa. Segundo ponto, eles estavam acreditando que alguma coisa viria do céu e os arrebataria de uma forma tão grande que era o Espírito Santo de Deus. Eles estavam obedientes à palavra do Senhor Jesus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Orando, jejuando, consagrando, obedecendo, aguardando até que veio. E o Espírito Santo desceu sobre eles. E a Bíblia diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Falaram em mistério, sentiram alegria. Alguns tiveram visões, outros tiveram revelações. Alguns acreditam que foram até curados e viveram ali momentos especiais. A igreja estava nascendo na sua origem. Uma igreja poderosa, uma igreja nutrida pela ação de Deus. Uma igreja que, além de ser dependente de Deus, ela estava vivendo momentos sublimes, como nós precisamos viver e como nós necessitamos também de viver. Todos os dias chegavam pessoas na igreja, todos os dias se convertiam, todos os dias estavam à mesa saboreando o alimento físico, mas também o alimento espiritual. Havia uma comunhão muito grande. Havia um prazer muito grande, uma preocupação com cada irmão, com cada um, e todos queriam ouvir a palavra de Deus. Como Jesus não estava ali em pessoa, eu acredito que a igreja ansiava por ouvir Pedro pregar, por ouvir Tiago pregar, por ouvir os outros discípulos pregar, porque era tão bom ouvi-los pregar. E nesse ato aqui, os irmãos vão ver que Pedro prega de uma forma tão maravilhosa, em que 3.000 almas se convertem ao Senhor. Glória a Jesus. A palavra foi tão forte que causou uma comoção muito grande, ao ponto de interromperem o culto e perguntar: o que devemos fazer
Porque a palavra que você trouxe, o que o Senhor está trazendo para nós, ela tem nos constrangido, elas têm tocado na nossa necessidade, o que temos que fazer. Então Pedro diz para eles que eles precisam primeiramente fazer uma coisa: arrepender-se e crer no Evangelho, e crer que Jesus é o Filho de Deus, aleluia, para que também pudessem ser batizados e se tornar parte integrante desta igreja que estava nascendo em chamas lá em Jerusalém. Glória a Deus. O texto é um texto muito grande, eu não sei se eu consigo me expressar dentro de toda a parte teológica dele, mas aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração, isso eu quero compartilhar com vocês. E olhando esse texto e estudando, eu percebi que poderíamos aplicar a nossa vida hoje, em especial à igreja. E quando eu falo igreja, é claro que eu não estou apenas me fixando na igreja local, mas em toda a igreja cristã que está sobre a face da terra. E eu vi nos pontos aqui, especialmente no versículo de número 42, onde aparece a expressão "e perseveravam na doutrina", do grego didache, que significa ensinar, transmitir, guiar, corrigir e fortalecer. Mas o detalhe aqui é que diz doutrina dos apóstolos. Poderia estar escrito doutrina de Cristo. Poderia também estar escrito doutrina dos sacerdotes da época. Poderia estar trazendo um outro contexto ali dentro. Mas a palavra que está escrito aqui diz doutrina dos apóstolos. São aqueles homens que estiveram com Jesus e que aprenderam a palavra de Deus e que aprenderam o que deveriam fazer e o porquê deveriam fazer e como deveria fazer. Eles precisavam dar seguimento a esta obra e por isso então eles precisavam agora ensinar a igreja. E quando eu falo de doutrina, eu não quero aqui apenas alguns levar pelo caminho dos costumes, de usos e costumes, mas eu quero falar sobre a parte espiritual. Eu quero falar sobre o ato de ensinar. Nós temos hoje as nossas mãos, diante dos nossos olhos, várias pessoas que estão na igreja. Nós temos irmãos de menos tempo, de mais tempo. Nós somos, pela misericórdia, chamados para sermos pastores, pregadores, presbíteros, diáconos, cooperadores, regentes, auxiliares de trabalho. De alguma forma, Deus permitiu que nós fôssemos inseridos nesse contexto. E diante disso, diante de nós, o Senhor colocou pessoas, colocou almas. E essas almas que Ele colocou, elas não são minhas. Ela não é de nenhum pastor. Ela não é de nenhum líder, de nenhum regente, de nenhum auxiliar de igreja. Mas elas são de Jesus. Elas foram compradas pelo seu sangue. Deus os aceitou do jeito que eles eram. E Deus os recebeu da forma que eles vieram. E eles entraram por essas portas. E eles aceitaram a Jesus. E estão entre nós. Mas eles precisam conhecer um pouco mais acerca do plano da salvação. E para isso nós temos os nossos cultos. Nós temos o nosso líder, o nosso pastor, aquele que ensina a palavra. E nós devemos entender que existe um grande mistério dado por Deus sobre o pastoreio da igreja. Se sobre os apóstolos estavam os segredos das revelações de Jesus Cristo, e posteriormente passado ao ministério, hoje, por misericórdia de Deus, está sobre os nossos pastores, homens que recebem de Deus a revelação de Deus, cujo objetivo é orientar, é ensinar, para que cada um de nós que estamos aqui, possamos ter certeza que nós estamos no caminho certo. E perseverando na doutrina dos... Você consegue repetir? Dos...
E aqui estão os pastores que também são considerados apóstolos da fé, e entre nós muitos homens e mulheres que também ensinam outros, instruem outros a alcançar esse caminho. Então, doutrina significa ensinar, transmitir, guiar, corrigir. Uma coisa que está saindo de moda hoje é que, em muitos lugares por aí, eles não gostam que o pastor corrige alguns detalhes, algumas anomalias da igreja. E alguns até usam uma expressão que eu não concordo muito, mas alguém diz assim, hoje foi só cajadada. Eu não concordo muito com essa expressão, cajadada. Mas eu penso que foi uma palavra de correção, uma palavra de ensinamento. Eu nunca pastoreei ovelha. Não tenho conhecimento de pastorear ovelha. Eu amancei animal, burro, cavalo, trabalhei com esses animais, muito bruto. E é claro que nós tínhamos toda uma técnica para isso, né? Porque não é fácil um animal muito forte. E a gente não pode inserir isso no contexto da igreja, porque a igreja é considerada como ovelha, e ovelha é um animal dócil, mas um animal dependente do pastor. Segundo aqueles que trabalham com a ovelha, diz que a ovelha não enxerga muito bem. É por isso que o salmista faz menção do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Mas às vezes, queridos irmãos, nós queremos se tornar nossos próprios pastores, fugindo um pouco da regra, um pouco da orientação, e querendo tomar decisões, às vezes no âmbito do ministério, às vezes no âmbito da igreja, querendo fazer do nosso jeito antes de consultar o nosso líder, antes de perguntar ao nosso pastor. Querendo ou não, ele é aquele que foi instituído por Deus para que nós pudéssemos obedecer e seguir. E até penso um pouco, enquanto estudava isso, me veio na mente a situação de Moisés, de Arão, de Ur, de Josué. Você pode ser um Josué, glória a Deus por isso. Você pode estar no campo de batalha, mas lembre-se de uma coisa, precisa que Moisés esteja no monte, na orientação de Deus, na revelação de Deus, na ordenância de Deus. Você pode ser um Josué, você vai ter vitória, Deus vai te usar, Deus vai te fazer você prosperar, mas lembra, no monte tem um Moisés. Ah, detalhe, lembra que as mãos de Moisés eram pesadas. E ele cansava, porque o ministério também suga as forças do pastor. Eu aprendi isso no meu ministério. A igreja, ela suga as forças do pastor. Ela minam as suas energias, porque desgasta. E é por isso que Deus sempre está renovando, sempre está enchendo, sempre está transformando, e precisa ter visões, revelações, precisa ter sempre o poder de Deus atuando com mais intensidade. Tem hora que a gente monta alguma coisa na cabeça e fala, agora eu vou fazer assim, aí você vai falar com o pastor fala, não, espera um pouco. Aí você fala, mas por quê? Estava certo, estava dando certo. É que na visão do anjo da igreja tem outra coisa, tem uma visão mais equilibrada. Então você pode ser um Moisés, você pode ser um Josué, mas o que você tem que lembrar é que o Josué é o líder, mas Arão e Ur também fazem parte do ministério. E a função deles é só segurar a mão de Moisés. É só segurar a mão de Moisés. Então nessa noite eu profetizo e digo para você, segura a mão de Moisés. Segura a mão do seu líder. Ajude-o. Deus está no comando, as coisas estão acontecendo. Deus está fazendo algo. Deus está realizando uma grande batalha, mas lembre-se que a tua função é ajudar. Glória a Deus. É a palavra que Deus colocou no meu coração. Então, doutrina dos apóstolos, ensinamentos, costumes, apoio, dedicação. E também diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão é algo muito profundo, irmãos. É da palavra do grego koinomia, e significa participação conjunta íntima. E no partir do pão e nas orações.
Às vezes tem gente que está na igreja, tem pessoas que vivem na igreja, mas eles são difíceis de ter comunhão, porque eles têm um pensamento contrário, eles às vezes têm uma visão distorcida das coisas, eles ainda estão vivendo um estágio diferente, ainda precisa receber de Deus uma revelação mais forte, para conseguir entender o que é comunhão. Comunhão é o ato de viver junto, unidos, em concordância, aproveitando e usufruindo daquilo que Deus dá para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, participando também da ceia, do partir do pão, especiais nas orações. Às vezes nós temos trabalhos de orações nas nossas congregações, aqui no Templo Sede, e nem sempre dá para estarmos juntos, mas nós estamos juntos lá na congregação, nós estamos juntos pela madrugada, nós estamos juntos pela tarde, pela manhã, nós estamos orando uns pelos outros, para que o poder de Deus continue atuando sobre a vida da igreja, sobre a minha vida, sobre a vida do pastor, daquele que está à frente. O texto também diz que em toda a alma havia temor, do grego probos, ou usando o P como F, phobos, reverência com medo, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Eu fico pensando, por que a gente às vezes fica pedindo para que Deus realize milagres, e os milagres não são tão intensos como deveriam? É porque às vezes nós não se deixamos usar por Deus. Nós não colocamos a nossa vida diante de Deus e pedimos: Deus, faz um milagre na minha vida. Deus, me dirige. Senhor, me revela aquilo que eu preciso ser. Porque tem coisas que às vezes nós queremos que não é bom para nós. E precisamos ter uma comunhão para poder viver diante de Deus, usufruindo das benesses de Deus, das bênçãos de Deus. Quando eu era cooperador na igreja, sempre fui cooperador, ainda continuo sendo. E uma vez, eu falei, um dia, com certeza vão querer me separar para o ministério. Mas eu vi um pastor pregar e falou assim: cuidado com aquele que põe a mão na sua cabeça. E eu fiquei preocupado com isso. A gente não faz disso uma heresia ou uma superstição, mas eu fiquei orando. Eu falei: no dia que eu for ser separado, eu vou ficar na frente do meu pastor, ou do pastor do Hélio, do pastor Zé Wellington, do pastor Cláudio, de algum pastor que eu conheço. Eu fiz questão disso, porque eu falei: eu quero receber a bênção de Deus, eu quero ser um canal de bênção, eu não quero ser uma pedra de tropeço ou um atrapalho na obra de Deus. E para isso nós precisamos estar inserido dentro do contexto de viver a plenitude da bênção de Deus e usufruir das coisas de Deus. Você quer viver milagre? Você quer ver milagre acontecer na tua vida? Comece a obedecer. Comece a ser fiel. Pare de murmurar. Tem gente que fala mal daquilo que não viu, daquilo que não sabe e daquilo que não entende. Para tudo se tem uma visão, depende do lado que você está olhando. Se você vê um avião daqui de baixo, você fala: nossa, que coisa pequenininha, não é isso? Olha, não cabe ninguém, mas se você estiver lá dentro, você fala: nossa, que avião grande. Depende do lado que você está olhando. Assim são as coisas de Deus. Devemos ter respeito, consideração, e o texto de 43 diz que toda alma havia temor. Temor era respeito pelas coisas de Deus. Era uma necessidade muito grande de poder respeitar o trabalhar de Deus, de reverenciar. E a Bíblia diz que quando você tem temor, você tem obediência, maravilhas acontecem. Coisas acontecem. Eu já vivi algumas experiências na minha vida, nesses poucos dias de crente. Primeiro, que às vezes eu nem acreditava que eu seria um crente. Segundo, que eu nem acreditaria que eu seria um pastor. E para isso, eu sempre conto esse testemunho, porque eu tinha muito medo de estar diante de um rebanho, diante da igreja, e trabalhar com o povo de Deus. E quando eu tive a liberdade de trabalhar, eu fiquei apavorado. Eu fiquei muito tenso, passei muito mal. Eu falei: Jesus, tem certeza disso? Tem tanta gente. E por algumas vezes, já contei para vocês, tentei devolver o ministério, mas aí Jesus me repreendeu, e eu falei: não tem mais jeito, eu vou ficar aqui. Eu vou fazer com as minhas forças. Mas cada um de nós que estamos na igreja, todos os dias nós temos uma luta diferente.
Todos nós temos um embate diferente. Todos os dias nós temos lutas que vêm para tirar e para roubar a nossa alegria e tirar a nossa fé. E nós precisamos levar isso no temor do Senhor e pedir para que Deus nos use para que maravilhas do céu aconteçam sobre a nossa vida. E para isso, nós precisamos estar juntos. Por exemplo, Jesus me batizou com o Espírito Santo, mas foi uma guerra muito grande. Foi muito difícil. Todo mundo era batizado com o Espírito Santo, menos eu. Eu orava e Jesus batizava os outros, mas não eu. E eu fiquei meio grilado com isso. Falei, Jesus, espera um pouco, eu pequei? Eu fiz alguma coisa errada? Aonde foi que eu tropecei? E eu orei, jejuei, consagrei, e um dia eu acredito que eu fiquei meio desviado intelectualmente. Falei, Jesus, ou eu não estou entendendo nada, ou o Senhor tem alguma coisa comigo, porque o Senhor batiza todo mundo, menos eu. Eu ia pregar nas congregações, Jesus batizava com o Espírito Santo, na igreja que eu pastoreava, Jesus batizava com o Espírito Santo, mas eu mesmo lá, e os irmãos lá, aqueles murmuradores, né? Ele não é batizado. Eu falei, Jesus tem misericórdia. Isso era uma guerra. Mas um dia, Jesus me visitou. Eu tinha orado a Deus, e eu pedi um presente. Falei, se o Senhor quer me dar um presente, dá um presente para mim, me batiza com o Espírito Santo, porque eu já não estou acreditando mais nesse negócio. E aí passou-se o tempo, irmãos, e eu me lembro que no dia 13 de maio de 1999, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu falei, que glória, que maravilha, Jesus me alcançou, porque eu estava na presença de Deus. Mas eu falei, mas eu tinha pedido um presente para Deus. E veio no dia 13, aí eu lembrei que quando meu pai me fez o meu registro de nascimento, ele gostava de beber um pouquinho, estava meio bêbado. Ele errou a data, colocou dia 20 de maio. Mas na verdade eu nasci dia 13 de maio. E Jesus me batizou no dia 13 de maio. E depois que eu questionei, ele disse, você não queria um presente? Eis aí o presente. Então Jesus me batizou com o Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer que as maravilhas de Deus, irmãos, elas estão sobre a nossa vida. E elas estão prontas a aparecer, a acontecer. Eu vejo aqui os pedidos de oração são constantes, mas você já experimentou você orar por você? Tem fases na vida que você está vivendo um momento de tanta luta, que você ora, pede oração, vai no círculo de oração, vai em campanha de oração, e chega um momento que você fica até parado. Chegou uma época da minha vida que eu fiz assim, eu coloquei a mão na minha cabeça e falei, é isso que eu profetizo para você nesse dia. Vou profetizar para mim mesmo, porque eu preciso receber uma palavra, porque eu estava querendo receber, e você sabe que Deus usou e abençoou, irmãos. Então, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que havia de se salvar. Vivemos uma época em que muitos estão perguntando, o que precisa haver para a igreja crescer, para a minha vida crescer? Precisa de tecnologia, precisa de mais entretenimento, precisa de novas estratégias, precisa se adaptar ao mundo moderno? Mas a pergunta correta não é essa. A pergunta correta é, o que funciona para o mundo, não funciona para a igreja. Pode dar certo lá fora, mas aqui dentro precisa de uma vida consagrada a Deus, dedicada a Deus, e um detalhe, dependente de Deus. Tem muita gente que confia muito no seu egoísmo, na sua posição, no seu conhecimento, e esquece que para chegarmos até aqui foi uma luta muito grande. Se Deus abrisse os seus olhos nessa noite espiritual para você ver os embates que teve no mundo invisível para impedir você de chegar aqui, para atrapalhar a tua vida, para tirar a tua alegria. Anjos de Deus batalharam numa dimensão espiritual que você não vê, abrindo porta, te guardando, te protegendo, te dando vida, para que você estivesse aqui, e para você entender que Deus te chamou, te escolheu, te colocou aqui dentro para trabalhar na tua vida. Agora, desperta-te, deixa Deus te usar, deixa Deus fazer de você um estandarte, deixa Deus fazer de você um vaso que possa ser usado. Às vezes eu vejo, e nós fazemos isso, falamos de oferta na igreja, precisamos falar, mas se analisássemos bem,
por causa do temor da palavra, por causa da chamada de Deus, por causa do temor com a palavra do Senhor e o crescimento da igreja, não precisaríamos nós estarmos falando. Há uma responsabilidade, há um sentimento interno que nos coloca numa posição de tomar uma posição diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, pode contar comigo, eu vou fazer o que eu posso, eu vou investir, eu vou contribuir, eu vou fazer com que a obra de Deus vá adiante. Mas tem crente que ele atrapalha a obra de Deus. É até difícil falar isso. Talvez o pastor Ledir não vai deixar eu pregar mais aqui, mas tem crente que é um impedimento, pastor. Ele atrapalha a sua bênção. Ele atrapalha o trabalho lá na congregação, aqui na sede, no ministério. Ele é um peso morto. Olha, irmãos, eu vou usar uma expressão engraçada aqui. É um pouco chula, mas você já carregou uma mala sem alça? Você já carregou? Você não consegue, ela cai para cá, cai para lá, você pega pelo meio, não dá certo, você põe no ombro, ele escorrega. Tem crente que ele está na igreja, ele é crente porque creu superficialmente, mas ainda não entrou na comunhão, ainda não passou a viver a plenitude do Espírito Santo de Deus, ele ainda tem uma tendência a sair das coisas e perder a bênção de Deus. Ele vê todo mundo ser abençoado, mas ele vive apenas de olhar, de cobiçar. E quando algum crente consegue alguma coisa, fala: está vendo? Também, só pode, porque é isso, porque é aquilo outro. Ele nunca vê que Deus também pode fazer na vida dele algo tão especial. Louvado seja o nome do Senhor. Ele precisa agradar a Deus. A igreja nasceu no altar, eles estavam reunidos, a igreja nasceu na oração, a igreja nasceu na presença do Espírito Santo. Glória a Deus. A irmã usada por Deus disse aqui: deixa o Espírito Santo te usar. Deixa eu perguntar para você, e não erga a mão não, por favor, mas o Espírito Santo está te usando? Não responda, só pense. Está te usando? Deixa eu completar a expressão. O que é que Ele te ajudou você a fazer? O que é que Ele está ajudando você a fazer? Aonde é que você está posicionado nessa obra? Quais são os teus frutos? Aonde Jesus é glorificado sobre a tua vida, sobre a minha vida? O Espírito Santo domina a tua vida ou você é o governo de si próprio? Todos nós que estamos aqui dentro, precisamos ser dependentes de Deus e estar no lugar que Deus quer que nós estejamos. Se você olhar para os grandes vultos da Bíblia, poderíamos ver Jeremias, escolhido por Deus para profetizar numa época de dificuldade e sofrer, conhecido profeta das lágrimas, jogado num calabouço, pregando a palavra de Deus, mas ele era escolhido de Deus, sim ou não? Foi colocado para servir e para pregar a palavra de Deus. Paulo, um homem que fez grandes coisas terríveis, e que até mesmo teve um embate com os apóstolos, porque ele veio depois, mas Paulo foi escolhido de Deus, sim ou não? E considerado apóstolo, porque recebeu de Deus revelações de Deus, e ele viu o que Jesus fez, e o considerou como um apóstolo, um dos maiores doutrinadores e ensinadores da igreja, o organizador da igreja de Cristo. Então talvez você está pensando: o que eu posso fazer? Deus quer fazer tanta coisa através de você. Deus quer te usar tremendamente. Deus quer te posicionar diante de coisas que você não sabe o que Deus vai fazer. Talvez você não consiga ver as dimensões, as saídas, mas a presença do Espírito Santo pode te mover. E tudo aquilo que nasce na presença de Deus, somente permanecerá através da presença de Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, e ele era usado para fazer grandes coisas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha sobre os profetas, e eles profetizaram. A palavra de Deus diz que Davi profetizou. A Bíblia diz que João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. Os apóstolos eram cheios do Espírito Santo. E agora eu pergunto aqui: quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Você é cheio? Você também recebeu. Você também tem, Deus também te deu,
e Ele quer te usar para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda na primeira carta de João 2,17, tem muita gente que às vezes, ele está na igreja, irmãos, e às vezes eu fico pensando assim comigo, a gente que pastoreia a igreja, a gente vai conhecendo todo mundo, e eu fico pensando, tem tanta gente na igreja, e às vezes você se surpreende com alguém que você achava que era crente, e às vezes não é. É porque a pessoa às vezes está com o coração preso nos desejos do mundo. Diz a palavra do Senhor em 1 João 2,17, primeira carta de João 2,17, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Esse mundo vai passar, esse mundo vai terminar, as coisas vão terminar, mas nós precisamos fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela é boa e agradável, e perfeita. Uma vez eu fiz uma ilustração, quando eu pastoreava a igreja do Vista Alegre, e eu comprei uma lata de doce de abóbora, e comprei uma lata de ração, tirei o rótulo, coloquei na lata de doce de abóbora, e falei sobre a vontade de Deus, e disse, quem aqui é crente o suficiente para experimentar essa comida que está nessa lata aqui, ao qual eu chamo de vontade de Deus? Falei, aqui está uma lata, e mostrei o rótulo da ração para cachorro. E apenas uns 5 ou 6 irmãos tiveram a coragem de ir lá na frente. E foram lá e olharam para mim assim, pastor, ração? Eu falei, peguei a colher. E quando eu pus na boca dele, que ele comeu aquele doce, ele falou, pastor, não é ração, é doce. Eu disse, porque a vontade de Deus é doce e agradável. Aleluia! Quando nós olhamos, assusta, causa medo, mas quando você está vivendo no centro da vontade de Deus, você começa a descobrir coisas, você começa a viver o primeiro amor. Quando eu me converti, eu entrei pelas portas dessa igreja, e eu encontrei uma igreja tão amável, uns irmãos tão abençoados por Deus, uns irmãos tão carinhosos, mas com o passar dos dias, eu comecei a descobrir que não era bem assim, tinha alguns problemas, tinha alguns irmãos complicados, e eu tinha uns discipuladores muito abençoados por Deus, que me conduziam criteriosamente. Eu falei, vou cantar na mocidade. Ele falou, não, espera um pouco. Mas pastor, eu estou aqui, espera um pouco. Me seguraram 6 meses para deixar eu cantar na mocidade, eu não podia. Eu queria cantar porque tinha bastante moça naquela época, e só tinha 4 moços, e eu era um deles. Mas de jeito nenhum, fiquei 6 meses esperando para cantar na mocidade. Mas um dia me deixaram, eu fui batizar, falei assim, você vai se batizar, vão te chamar lá na frente e vão perguntar de você. Eu falei, quem vai dar testemunho de mim? Ninguém me conhece. Mas foi uma luta para se batizar, irmãos. Quando eu fui lá na frente, parece que a minha cara estava do tamanho de um caminhão. Mas aí alguém levantou, não, pode batizar, ele é crente. Eu me batizei, falei, glória a Deus, eu consegui. Posso cantar na mocidade? Falei, agora você pode. Aí eu fui cantar. Mas a gente viveu um período muito difícil, muito complicado, mas a mocidade também, Deus trabalhou na vida da mocidade, preparou, e abençoou, e eu cresci, mas o meu discipulador, irmão, estava sempre pegando no meu pé, e eu tive uns pastores abençoados por Deus, né? Tive pastores que eram muito criteriosos, que eram muito enérgicos, e eu não me desviei, eu fiquei na igreja. Era um duro extremo, pastor. Falar do pastor Deolindo, nosso querido pastor Deolindo, eu tive com ele, mas era difícil falar com ele nem respondia às vezes. Eu ficava lá, pastor, sim, assim, ele só... Pastor, eu ia para casa, não respondia, depois 2 dias que ele respondia. Mas eu não me desviei, eu estou aqui para a glória de Deus. Jesus abençoou, saiu um pouco fora do contexto aqui, né? Mas, porque uma igreja, ela pode estar cheia de gente, mas vazia da presença de Deus. Eu fui fazer um curso uma vez numa certa cidade, num outro povo, e quando eu cheguei lá, eu vi aquele povo fazendo força para sentir o poder de Deus, irmãos. Eu vi gente se espremendo nos bancos, colocando a cara no chão, gritando, e eu olhava assim, eu falei, mas
eles nunca vão conseguir sentir a presença de Deus, porque a vida deles não está no altar, a vida deles não está diante de Deus. Eles estão pedindo, clamando, eles precisam de Deus, mas ainda não há um arrependimento, ainda não há uma transformação. Enquanto eles não abrirem o coração, ele não sente a presença de Deus. Agora você está aqui nessa noite, de vez em quando eu escuto um glória aqui na igreja. Você já analisou por que você dá glória? É esporádico. Dá vontade de dar glória a Deus, aleluia. Tem hora que você vai, que vontade de sair correndo aqui dentro, pulando, falando em mistério. Oh, aleluia. É porque a presença de Deus nos abastece e nos fortalece. Jesus disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Tem um monte de pessoas que às vezes querem seguir a Jesus, mas estão preocupados com o estômago, estão preocupados com a posição social, estão preocupados com alguém. Uma vez eu ouvi um moço na igreja falando em mistério, eu disse: que rapaz, que bom que você está aqui, você é crente? Ele falou: não sou não. Eu falei: mas você está falando em mistério? Não, estou imitando. Mas por que você está aqui? Estou procurando uma moça para casar. Falei: o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Então tem gente às vezes que a gente acha que é que nem aqueles produtos de bijuteria, brilha que nem ouro, mas é bijuteria. Ouro é ouro. E nós devemos ser autênticos e verdadeiros. Pode ter pessoas interessadas em um alimento, em uma cura emocional, por uma situação vivida, pelos seus traumas, ou através de alguma coisa que lhe encha os seus desejos, e isso é uma realidade em nosso meio. Muitos buscam autopromoção, mas deveriam buscar a presença de Deus. Aleluia. Buscar a presença de Deus é muito forte, é muito linda. É quando você louva o Senhor com prazer, com aleluia, é quando você contribui com prazer, é quando você adora com prazer, é quando você faz as coisas na igreja com prazer, é quando você obedece com prazer, aleluia, oh, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Geralmente, essas pessoas que buscam coisas próprias não permanecem em nosso meio, não ficam conosco, porque não tem resistência, perecem, e nós queremos salvá-las, nós queremos tirá-la das trevas, mas o coração está carregado de coisas pertencentes ao mundo, vive na igreja, mas vive uma vida voltada para os prazeres carnais, e não consegue sair, e não entra na doutrina dos apóstolos, para viver a plenitude do Evangelho. Glória a Jesus, aleluia, oh meu Deus. A igreja pode ter movimentos, mas ela deve ter avivamentos. Ela precisa ter avivamentos. Ter apenas comoção aplicada a efeito é aquilo que se chama de uma extase coletiva, ou uma alteração de consciência induzida por grupos, estado onde a percepção muda, vem choro, tremor, sensação e leveza e delírios, tudo natural, sem drogas, provocado pela música, pelo ambiente, por palavras autossugestivas, que a psicologia chama isso de catarse coletiva. Mas nós devemos ter a comoção do Espírito, é a contrição do Espírito. É quando João Batista pregou: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele estava trazendo uma palavra tão dura, mas o povo estava ali. Eu quero ser batizado para arrependimento, eu quero aceitar o Cristo. É quando Pedro pregou com ousadia uma palavra tão dura e disse: vocês mataram o Cristo. Oh, aleluia! Mas comovido, eles, parece que eu vejo chorando e dizendo: o que faremos, varões? O que faremos? E Pedro diz: crê no Senhor Jesus e seja batizado para arrependimento. Não é para status, é para uma comoção, para uma prova de uma vida. Uma igreja pode ter fama, mas se ela não tiver comunhão, apenas um convívio sem propósito. Aleluia, eu preciso parar. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Perseverar na doutrina significa estar juntos, significa suportar o outro.
E me desculpa, mas muitos de nós têm um irmão mais chatinho, não tem? Tem uma irmã mais birrenta, um irmão mais provocativo, mas ele é seu irmão. Está junto, veio do mesmo lugar, tem paciência com ele, ajuda ele, dá a mão para ele, empurra ele, fala umas verdades para ele. Oh, aleluia! Tem gente que vem pedir uma palavra para o pastor, se o pastor fala de acordo com o que ele está querendo, glória a Deus! Mas se o pastor fala umas verdades, esse pastor não sei não. Mas é bom falar a verdade, é bom orientar, é bom corrigir, é bom falar aquilo que precisamos ouvir. Quando recebemos uma palavra que choca, a gente para e fala, poxa vida. Não significa sempre dar um toque para alguém, falar uma verdade para alguém. E eu quero encerrar aqui nesse momento, não avançando o tempo, mas eu quero dizer aos irmãos que nós temos que ter a unção, a graça, o discernimento para viver em comunhão, glória a Jesus, para viver juntos, para estar irmanados no mesmo propósito, para estar centralizado nas mesmas verdades. O mundo não precisa de uma igreja parecida com ele, o mundo precisa de uma igreja diferente dele. A luz só faz diferença porque ela não é trevas, o sal só faz diferença porque ele não perdeu o sabor. A igreja não foi chamada para imitar o mundo, ela foi chamada para influenciar o mundo, ela foi chamada para fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, oh aleluia. Por isso nós devemos estar juntos, queridos, vivendo esse amor, vivendo a volta ao princípio. Quantos de nós já paramos nessa caminhada? Quantos de nós já pensamos em desistir? Mas nessa noite eu quero dizer para você, renove a sua aliança com Deus. Oh aleluia. Se você cantava, volte a cantar. Se você evangelizava, volte a evangelizar. Se você contribuía, volte a contribuir. Se você era um esteio na obra do Senhor, volte a ser o esteio. Volte a ser cheio do Espírito Santo. Abandone a superficialidade de uma vida vazia. Seja um crente identificável. Alguém precisa falar de você. Assim como você faz considerações a algum irmão, hoje mesmo, após o culto, alguém vai falar de mim. Sabe quem pregou hoje? Pastor Gomes. Certamente, alguns podem dar glória a Deus, outros vão falar, meu Deus, podia ser outro, né? Mas vão falar. Importa que fale, mas que fale de você e descubra a sua autenticidade, a sua característica verdadeira. Então, você precisa revelar alguma coisa. Alguém precisa te conhecer. E nessa obra, nessa noite eu encerro aqui. O Senhor continua chamando pessoas para que estejam no meio da igreja, dentro da igreja, envolvido com a igreja, do lado do obreiro, do lado do pastor, para divulgar esse evangelho, para falar do amor de Deus. Seja uma bênção, que alguém possa te ver como um canal de bênção, que você possa ser um esteio, um baluarte, um apoio. Eu sempre obedeço os meus pastores. Se eu não concordar, eu vou falar para ele. Mas até então farei do jeito que foi mandado, porque eu obedeço aos meus pastores. Obedeça aos teus líderes e que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, igreja. E que o Espírito Santo fale melhor em vossos corações. A tônica é seguir e obedecer à doutrina dos apóstolos. Que Deus abençoe.